Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, com temas relevantes que faz com que você possa meditar, que você possa obter mais conhecimento e, claro, fazer com que você chegue à sua conclusão para que você possa crescer e se fortalecer espiritualmente. Amém? E claro que se você é a primeira vez que está entrando nesse canal aqui, eu vou clamar para você, olha só, vou clamar para você e fazer um convite para que você possa se inscrever em nosso canal, tá? Se inscreve em nosso canal, todos os dias você tem um devocional, você tem a leitura da Bíblia, você tem 3 lives, né? 2 lives de ensino e uma live de oração. Ao meio-dia e às 22 horas, live de ensino, e à meia-noite, live de oração, onde você pode estar entrando ao vivo conosco ali, fazendo seu pedido de oração, orando junto conosco, tá bom? E também nas lives de ensino, você pode estar entrando ali ao vivo, pode ali colocar ali suas dúvidas, pode interagir conosco, sem problema nenhum. Bom? E nas mensagens do vídeo você também pode estar deixando aí suas sugestões, você pode estar deixando suas opiniões, você pode estar deixando seu comentário, tá bom? E deixe o seu like, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda bastante essa interação com o nosso canal, incentiva e motiva o nosso canal a crescer cada vez mais e, claro, faz com que o YouTube também, né, ele possa nos ajudar aí nas recomendações, tá bom? Desde já, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos lá para o nosso tema de hoje, então? Nosso tema de hoje, então, como você está vendo aí na tela, é aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Eu te falo, te pergunto já, de cara sim, diante desse tema, aproveite as oportunidades, eu te pergunto, você já perdeu alguma oportunidade hoje? Pastor, mas nem começou o dia direito. É, pode ser que você tenha perdido já uma oportunidade já de manhã. E até o meio-dia? E até às 18 horas? Queridos, todos os dias nós temos muitas oportunidades nas nossas vidas. Todos os dias nós temos oportunidades. Agora, será que eu tenho aproveitado essas oportunidades? Eu quero, diante desse tema, trazer uma história de um personagem bíblico muito conhecido, bem interessante, e através dessa história, desse personagem bíblico, nós vamos tirar aqui 3 lições para que nós possamos aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá. Hein? Então quero que você leia junto comigo o livro de Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Esse relato vai falar do cego Bartimeu, que recupera a visão. Esse relato, queridos, ele é descrito, né, no livro de Mateus, no livro de Marcos e também no livro de Lucas, tá bom? No livro de Mateus, no capítulo 20, e no livro de Lucas, no capítulo 18, ok? Hoje nós vamos usar como base Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52, porque ele fica mais fácil de nós podermos tirar os proveitos que nós queremos diante do tema aproveitando as oportunidades. Tá bom? Então vamos lá, vou colocar na tela e se acompanha comigo aí. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, essa história é tão bonita, eu acho ela tão linda, essa história. Pela cura em si, ela já é muito bonita. Mas ela nos traz, queridos, ali, lições muito importantes. O legal de você estudar os milagres de Jesus é você conseguir não somente focar nos milagres, na cura, na libertação, mas também nas entrelinhas que nos traz muito ensinamentos. Por exemplo, nesse texto, ele vai nos falar sobre a oportunidade que Bartimeu teve. Queridos, todos os dias nós perdemos muitas oportunidades e às vezes nem sequer damos conta de que perdemos oportunidades na nossa vida. Perdemos algumas por falta de interesse, olha só, outras por falta de entendimento e ainda outras por falta de esforço. Queridos, isso é muito sério. Por quê? Porque quando você consegue aproveitar bem as oportunidades, é a chance que você tem muitas vezes, que você tanto tem orado, de você romper em alguma área da sua vida. Seja ela pessoal, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela sentimental, seja ela emocional, seja no seu casamento, seja na família, seja em qualquer área, até mesmo espiritualmente. Então Deus ele pode te trazer oportunidades todos os dias em qualquer área da tua vida. Então não fique focado só numa coisinha só. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, nesse texto que nós lemos, aqui no livro de Marcos, que como eu disse, esse texto, né, sobre o cego Bartimeu, ele também é descrito no livro de Mateus e também no livro de Lucas. O cego Bartimeu, ele era acostumado a pedir esmolas. Lembrando que obviamente naquele tempo não existia tecnologia, as tecnologias que existem hoje, aonde as pessoas que não têm visão conseguem trabalhar, conseguem produzir algo, ok? Naquele tempo não. Então, um cego naquele tempo, sem tecnologia nenhuma, sem apoio nenhum, o que acontecia? O que restava para ele era ele ir para um lugar aonde gerasse oportunidade de ele receber esmolas. E diz o texto que nós acabamos de ler que ele ia diariamente, e todos os dias ele estava ali pedindo esmola num determinado lugar. Que lugar que é esse, queridos? À beira do caminho, na estrada da cidade de Jericó. Queridos, a oportunidade ela passa na nossa frente. Ela não passa nas suas costas, ela não passa por cima, ela passa na sua frente. Você muitas vezes está no caminho, na beira do caminho, você no caminho da vida, a oportunidade passa ali na tua frente.
Então, queridos, diante disso, eu sei aonde que o Bartimeu ele estava, eu sei porque ele estava ali, porque ele era cego, e porque ele não tinha como gerar e produzir algo, então ele procurava oportunidades para poder se sustentar. E Bartimeu, queridos, ele não perdeu a oportunidade diante dessa história, e ele conseguiu o que ele queria e o tanto que ele precisava. Agora, nesse devocional de hoje, queridos, diante desse tema, aproveite as oportunidades, nós vamos aprender como que Bartimeu aproveitou as oportunidades que Deus gerou na vida dele. E como eu disse, aqui eu trouxe 3 pontos para que você possa focar, para que você possa meditar nesse dia de hoje e você comece a observar no seu dia a dia quantas oportunidades Deus dá para você em todas as áreas da sua vida. Tá? Então, primeiro ponto, se você quiser anotar, é: nós precisamos estar atentos a Jesus. Lá no verso 47 que nós lemos do livro de Marcos, diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus. Queridos, por que eu tenho que estar atento? Muitas vezes eu fico muito focado, né? Nós ficamos muito focados, queremos focar em tudo ao mesmo tempo. Nós queremos focar em várias situações, e situações que muitas vezes não geram oportunidades. Eu tenho que estar atento ao que Jesus está trazendo para mim. Eu tenho que estar atento ao que está passando diante de mim. Raciocina comigo. Bartimeu sentado à beira do caminho, onde Jesus vinha, passava uma multidão e ele começou a ouvir vários passos. Então, vamos pensar como um cego, Vamos fechar os nossos olhos e tentar entender como um cego. Então, o cego ele tem os seus ouvidos muito apurados. Então, ele começa a ver muitos passos vindo. E nesses passos vindo, né? Talvez ele perguntasse para quem que está vindo, o que está acontecendo, por que tanta gente? Concorda comigo que ele deve ter feito isso? A Bíblia não diz, mas a lógica diz isso. Porque se ele era cego, ele viu muita gente passando. O que está acontecendo? Por que está passando muita gente aqui? Quem que está vindo aí? E as pessoas falavam: Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está vindo aí. O Messias, o Mestre, está vindo aí. Então, quando ele ouviu isso, que era Jesus, ele simplesmente ouviu que era Jesus, ele ouviu que alguém estava falando que era Jesus, e ele se concentrou naquilo, ele se concentrou na oportunidade. Às vezes, amados, nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos de Jesus, do que ele prometeu, do que ele pode, do que ele faz, do que ele pode fazer na sua vida que confia nele. Muitas vezes a preocupação, a correria do dia a dia faz com que a gente esqueça de Jesus, aquele que gera oportunidade para nós. Porque foi Jesus que gerou essa oportunidade. Foi Jesus, queridos, que se ofereceu. Olha, eu vou à terra, eu vou dar minha vida, eu vou lá, eu vou ministrar, eu vou pregar, eu vou fazer curas. E aonde ele passava, uma multidão ia. Então, você viu uma multidão vindo? Era certo, Jesus está vindo. Daí eu te pergunto, você não quer perder nenhuma oportunidade que Deus te dá, não é verdade? Você não quer perder nenhuma, você quer aproveitar todas, não é? Então, procure estar atento a Deus e nos seus ensinos e na maneira de como Deus ele age e como ele fala. Satanás e seus demônios ele tem tentado muito distrair o povo de Deus para que ele não aproveite as oportunidades que Deus tem dado. E daí o que acontece? O ser humano ele começa a focar muitas vezes numa coisa que o inimigo foca para cá,
uma coisa que o inimigo fala para cá, uma coisa que o inimigo fala ali, e muitas vezes a oportunidade de Deus, de Jesus, passa na tua frente e você deixa. Mas isso só acontece se você não tiver uma vida com Deus. Porque se você tiver uma vida com Deus e atento aos sinais, atento à voz do Senhor, queridos, é certeza que vai dar certo. É certeza que você vai aproveitar, vai ficar atento às coisas de Deus. Amém? Eu quero contar um testemunho para você, rapidamente, para que você entenda. Antes de eu ser pastor, eu trabalhava com vendas, né? E em 2014 eu trabalhei numa loja aonde tinha muitos vendedores. Queridos, e ali eu era novo na cidade, eu não conhecia, em 2014 não, 2013, desculpa, 2013. E eu não conhecia muitas pessoas. Então era muito difícil, porque normalmente os vendedores que estavam ali já tinham seus clientes próprios, enfim. E o que aconteceu? Eu simplesmente entrei para trabalhar ali, fui vender. E aquele dia, queridos, olha, todo mundo tinha vendido bem, todo mundo tinha vendido bem, todo mundo tinha vendido ali para uma cidade pequena. Você vender 2, 3 mil de imóveis era muito bom no dia. Eu não tinha vendido nada, nada, nada. Sabe o que é nada? Zero. E eu comecei a orar a Deus naquele dia. Comecei a orar, comecei a pedir a Deus sinal, comecei a pedir a Deus um direcionamento. Chegou um momento, queridos, que eu estava tão assim, orando tanto a Deus naquele dia, que o Senhor disse para mim assim: vai para frente da loja. E a loja era bem comprida assim, e eu comecei a andar sentido à frente da loja. E quando estava indo pelo corredor central, entrou uma senhorinha muito simplesinha. Passou no meio de todos os vendedores e ninguém abordou ela, como se ela tivesse invisível. E simplesmente o Espírito Santo falou: é ela. Deus tinha mandado eu ir para frente da loja, eu estava indo, e quando essa senhorinha estava vindo na minha frente, essa senhora é bem simplesinha, o Espírito Santo falou bem claro para mim: é ela. E eu abordei ela, fiz um orçamentão para ela. Esse orçamento dava mais de 15 mil reais de venda. E no final de tudo, queridos, como ela tinha pedido só um orçamento, eu falei: talvez ela não feche hoje. Mas eu já estava feliz mesmo assim. Para minha surpresa, queridos, aquela senhorinha simplesinha, que passou no meio de todos os vendedores, que ninguém abordou ela, pela simplicidade dela, ela comprou tudo que ela pediu de orçamento, ela fez todo o orçamento, tudo que ela pediu no orçamento, ela comprou tudo à vista. À vista. E eu vendi, que eu não tinha vendido nada, eu vendi 5 vezes mais o que o primeiro colocado tinha vendido naquele dia. Então, isso é a oportunidade, é você estar atento ao que o Senhor diz, aos sinais e aquilo que o Senhor diz. Então, fique atento. Bom, o livro de Efésios, queridos, capítulo 5, verso 15 e 16, ele nos traz um ensinamento bem interessante para a gente, para que a gente possa também aqui guardar com relação a ser atento às oportunidades. Olha só. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, e não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então a própria Bíblia, ela nos fala para que nós venhamos estar atentos e aproveitando o máximo as oportunidades, ou seja, Deus dá oportunidade. Nós precisamos estar atentos. Segundo passo, querido, segundo passo é nós precisamos ter atitude. Lá no verso 47 do livro de Marcos, que nós lemos, Marcos capítulo 10, no verso 47, você vai ver que o cego Bartimeu, ele começa a gritar. Então ele ficou atento, ouviu que era Jesus e ele fez o quê? Ele começou a gritar. Ou seja, ele precisou ter atitude. Bartimeu passou uma vida inteira, querido, esmolando à beira do caminho. E quando ele tem a oportunidade ali passando na frente dele, o que ele faz? Ele
simplesmente toma uma atitude. Ele começa a gritar para que Jesus tivesse misericórdia dele. Às vezes, querido, nós estamos acomodados a situações que precisamos deixar. Quer aproveitar as oportunidades que Deus te dá? Então, primeiro, fique atento, ouça Ele e depois tome uma atitude. Tenha atitude. Se precisar de coragem, queridos, ore a Deus também falando para Deus, me dê coragem para que eu possa ter atitude. E daí eu pergunto para você assim, ó, você já perdeu alguma oportunidade na sua vida por causa de falta de atitude? Muitas vezes Deus fala com você, você escuta Deus, Deus te dá um direcionamento, mas o seu problema não é ouvir Deus. Não é ouvir o direcionamento de Deus. O seu problema muitas vezes é ter atitude. Então pede para Jesus, pede para Deus, Senhor, me dê coragem para que eu possa ter atitude, para que eu possa aproveitar bem as oportunidades na minha vida. Amém? E terceiro e último, queridos, aqui, no verso 48, vai nos trazer a terceira lição, onde nós precisamos aprender a confiar no Senhor. A palavra confiar em Deus, muitas vezes, em várias ministrações você ouve, precisa confiar em Deus, você precisa aprender a confiar em Deus, você precisa confiar em Deus. Queridos, o verso 48 diz que muitos repreendiam o Bartimeu para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. Sabe, queridos, não são as pessoas que devemos colocar nossa confiança, não são em pessoas, não são em carros, não são em carroças, não são em bois, não são em status, não são em poderes. É no Senhor. É no Senhor. Essas pessoas que gritavam aqui, mandando Bartimeu se calar, muitas vezes são demônios que agem ao seu redor para que você se aquiete, para que você fique intimidado, para que você não reaja, para que você não escute, para que você não tenha atitude e para que você muito menos confie em Deus. Mas o que Bartimeu fez? Bartimeu simplesmente ignorou a voz da multidão e confiou na misericórdia de Jesus. Você tem que confiar na misericórdia de Jesus. Você tem que confiar. Quer viver melhor usufruindo das oportunidades que Deus te dá? Então, aprenda a confiar na misericórdia de Jesus. Queridos, andar com Deus não é andar pelo que você vê, é andar pela fé. Eu não creio naquilo que eu vejo, eu creio naquilo que eu não vejo. O cristão, ele vive pela fé e não pelo que ele vê. Então creia, Jesus tem misericórdia de você. Então quando você estiver clamando, igual o testemunho que eu acabei de dar, Jesus teve misericórdia de mim naquele dia. Jesus teve misericórdia de mim naquele dia, queridos. Eu não tinha vendido nada e depois eu vendi 3 vezes mais o que o primeiro colocado tinha vendido. Pense bem. Então, queridos, Deus, ele ouve o nosso clamor e nós devemos confiar na misericórdia de Deus. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ir de encontro a Jesus e nós precisamos estar atento ao que ele nos diz. Você já perdeu a oportunidade por ter confiado em pessoas? Muitas pessoas já perderam muitas oportunidades por ter acreditado em pessoas e muitas vezes essas pessoas tomaram a sua oportunidade e você ficou, como diz as pessoas, né, como diz o mundo, chupando o dedo. Então, confie no Senhor e não nas pessoas. Hein? Deus que nos dá oportunidades para que tenhamos uma vida em abundância. Isso é real na nossa vida. Deus quer ver você prosperar em todas as áreas. E é por isso que ele gera oportunidades. O problema está em nós muitas vezes, que não ouvimos, não temos atitude e não confiamos. Então, para isso, nós precisamos aprender com ele. Aprender a obedecer, a ouvir, a ter atitude. E isso eu só consigo quando eu começo a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Então, que através dessa mensagem, amados, que através dessa mensagem
você possa aproveitar melhor as oportunidades que Deus tem trazido para você na sua vida. Amém? Deixa eu estar orando por você e para mim fazer aquele convite especial para você também, que essa semana, dia 13 e 14, vou colocar na tela, nós vamos ter a conferência Vida Nova, 13 e 14. Você já fez sua inscrição? Não? Olha aqui uma grande oportunidade para que você possa começar a viver uma vida nova em Cristo. Dia 13 e 14 de junho nós vamos ter a conferência online, vai ser aqui pelo canal Ministério Zoe, onde vai ser um canal fechado, onde somente aqueles que se inscreverem pelo WhatsApp que está na tua tela vai poder participar com a gente ali. Então faça a sua inscrição e venha estar conosco. Amém? Vamos orar, queridos? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra onde nós podemos aproveitar melhor as oportunidades. Aproveite as oportunidades, que hoje, Pai, essa palavra possa mexer com o nosso interior, possa nos fazer reagir diante, muitas vezes, Pai, das situações onde muitas vezes nós não ouvimos, não temos atitude e também muitas vezes não confiamos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a aproveitar, a viver abundantemente, aproveitando as oportunidades que o Senhor gera em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.